Boa tarde, igreja, boa tarde, irmãs do nosso encontro. Vamos orar. Grandioso Deus, nosso Pai Celestial, a Ti toda honra e toda glória. Obrigada pelas oportunidades que estamos tendo a cada dia, as experiências que teremos para contar, o nosso achego ao Senhor cada vez mais, a nossa confiança, a nossa fé. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós Te pedimos e agradecemos por tudo, hoje para todos sempre. Amém. Irmãs, quero compartilhar com vocês alguma coisa que eu li aqui, alguns versículos que eu li aqui em Gênesis, e o que eu entendi do que eu li na palavra do Senhor. Então quero estar compartilhando com os irmãos hoje. Gênesis, capítulo 1, alguns versículos, o 26. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O 28, o versículo 28. E Deus o abençoou e lhes disse, sede fecundos. Irmãos, veja bem, o domínio do homem e a provisão de Deus para o homem. Lá em Hebreus, nós lemos também Hebreus 2, a partir do 1, do 5, do verso 5, está escrito, Jesus coroado de glória, sumo sacerdote idôneo e compassivo. Mas, o que nós vimos vamos ver um pouquinho sobre essas mensagens bíblicas para nós, o que eu entendi para mim. O domínio do homem e a provisão de Deus sobre aquilo que ele havia criado. Ele fez o homem e aí então ele providenciou tudo com o maior carinho para que o homem pudesse usufruir e cuidar. Primeiro nós vimos, Deus dando duas ordens: povoar a terra e ao mesmo tempo ter domínio sobre a terra. Nesse mandamento, nós estamos aqui vendo o mandato de Deus para a verdadeira ciência, ou seja, o conhecimento do homem sobre aquilo que Deus havia colocado nas mãos dele para ser cuidado, E nós vimos então todo o avanço incluído nisso aí, também da agricultura, criação de animais, transporte, energia, química, medicina e outros campos é incluído neste termo também para os dias de hoje, E nós percebemos que Deus estava dando para o homem o privilégio de estar cuidando daquilo que ele criou. Aqui em Hebreus, o verso 2, também nós temos, alguns versículos que nos chamam a atenção. E o que nós temos também aqui, nesse Hebreus 2, a partir do verso 5 até o 8, nós vimos uma citação do Salmo 8. O mesmo que está escrito aqui no verso 7 está lá no Salmo 8, no verso 5, quando ele disse assim, fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Nós vimos então Jesus sendo coroado por um pouco de tempo, pouco menos que os anjos,
nós vimos aqui nessa passagem, fizeste-o por um pouco menor que os anjos. De glória e de honra o coroaste, e constituístes sobre as obras das tuas mãos. Então, irmãos, aqui nessa passagem, nós vimos Deus expõe o plano dele para que o homem exercesse domínio, como originalmente declarado no que nós já lemos lá em Gênesis 1, né? Mas aí, Deus dando domínio e fazendo tudo com muita perfeição para que o homem pudesse cuidar, nós sabemos que aconteceu algo em que lá no capítulo, Gênesis capítulo 3, 17 e 18, nos fala desse impedimento, que foi a maldição quando o homem não ouviu a ordem de Deus de acordo com o que deveria, né? E que foi a ouvir a voz da mulher para o pecado. Então houve essa barreira. Aí a partir do pecado, da maldição do pecado por não ouvir Deus, houve uma limitação também para o homem, né? Para que o homem pudesse não conseguir entender tudo e fazer tudo de acordo com o que Deus tinha colocado nas mãos dele para que o fizesse. Homem, humanidade, a criação que Deus, né, de Deus, não entendeu bem. Percebemos, e a palavra fala, que a ciência tem andado a passos largos, mas por causa desse pecado, né, nós podemos perceber, segundo a palavra, que grande parte da natureza ainda continua fora do controle do homem, como por exemplo, fome, secas, tempestades, animais cruéis, pragas, que é o que nós estamos vivenciando, uma delas agora, né? Plantas, insetos perigosos, ainda doenças, envelhecimento, amaldiçoam a terra. A ciência ainda continua limitada às suas habilidades, apesar de tudo estar indo a passos largos. Por quê? Por causa do pecado. Mas lá em Hebreus 2:9 nos passa uma esperança, quando a palavra de Deus diz assim para nós, né? Nós vimos então uma gloriosa esperança, boas novas para as nossas vidas. Aí no verso 9 de Hebreus 2, nós lemos assim: vemos todavia que, por um pouco, tendo sido fiel e sido feito, né, menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento e da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Então aqui está uma esperança para nós. Apesar dos limites que nós temos, nós sabemos que, embora nós não podemos ver tudo que está sob o domínio do homem, né? Nós vemos Jesus atuando a nosso favor, né? Vindo em forma de homem. Ele dominará naquilo que o homem falhou ao alcançar.
E nós percebemos que o homem ainda falha, que é tudo limitado. E nós, porque o humano é limitado, mas nós temos Jesus que fez tudo. Aí, o que eu quero dizer, né? Que eu peguei para mim e passo para aqueles que estiverem ouvindo, né? Nós vimos aí, então, a ordem de Deus, nós vimos o mandato para uma verdadeira ciência, nós vimos a exposição do plano de Deus para que o homem pudesse atuar, né? Exercer o domínio sobre as coisas, né? E por fim, nós vimos gloriosas boas novas que está aqui no verso 9. Então, irmãos, vamos agradecer, porque quando Deus nos deu esta ordem, deu ao homem, Ele deu para que o homem pudesse usufruir perfeitamente. Mas o homem, nós somos totalmente limitados. Nós temos um Jesus que veio até para morrer por nós. Mas mesmo assim, nós continuamos com os nossos limites. Mas vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus pelas oportunidades que Ele nos tem dado, né? E como Deus é bom, não nos deu somente o necessário, o que está na terra, para que possamos usar, para que fosse usado, né? Ele nos deu também beleza, para que nós pudéssemos presenciar a beleza, porque a terra é bela. Às vezes nós esquecemos até de olhar para o céu e contemplar a beleza do luar, das estrelas, porque estamos limitados a ver apenas à frente de nós e não com amplidão, além dos horizontes. Nós vimos apenas um palmo talvez, porque ainda estamos ligados ao nosso eu. Não nos descentralizamos para centralizar Jesus. Vamos começar a centralizar apenas Deus em nossas vidas daqui para frente. E é isso que eu queria dizer para os irmãos nesta tarde. Vamos orar mais uma vez, lembrando da irmã Varsóvia, vou me lembrar aqui da irmã Creuza, vou me lembrar aqui da irmã Armezinda, das pessoas que estão passando necessidade, né? Vamos pedir a Deus, o Espírito Santo, para que esteja visitando. Vamos orar mais uma vez. E muito obrigada. E que todos tenham um final de semana na presença do Senhor. Já estamos vendo uma luz no túnel, no final do túnel, que é Jesus, está nos esperando ali. Senhor, nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, celestial, nós te louvamos pela beleza da tua grandeza, Senhor. Nós queremos o Senhor em nossas vidas. Nós suplicamos as tuas bênçãos. Nós sabemos que o Senhor está em silêncio, trabalhando a nosso favor, trabalhando a favor daqueles que te servem em espírito e em verdade. Senhor nosso Deus, esteja abençoando a nossa igreja, esteja abençoando o nosso pastor, esteja com ele, fortalecendo a sua saúde, fortalecendo a sua vida, suprindo as necessidades da vida do nosso pastor, dos nossos irmãos que se encontram em casa, tanto os novos quanto os mais idosos, os jovens, as crianças. Senhor Deus, tenha misericórdia do teu povo que clama pelo teu nome. É em nome de Jesus que eu te suplico. Amém e amém.